Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O que está circulando nos bastidores do futebol pernambucano é, no mínimo, um verdadeiro choque de realidade para quem acompanha o clássico de perto. A bola ainda nem rolou oficialmente para o que seria uma movimentação comum de mercado, mas o que começou como um rumor já tomou ares de verdade incontestável. E a peça central dessa história é Zé Lucas, volante que vinha sendo tratado como uma das principais promessas do elenco do Sport Recife, um jogador que, aos olhos de muita gente, parecia ser intocável dentro do planejamento rubro-negro. Só que o futebol, como sempre, tem suas surpresas e seus personagens que surgem quando menos se espera. O nome do jogador apareceu de forma insistente em conversas internas, e o que era apenas um possível interesse começou a ganhar corpo e, com isso, a sensação de que algo grande estava acontecendo por trás da cortina. E é aí que entra o que muitos consideram um absurdo: o Náutico, rival histórico, teria conseguido atravessar o Sport e fechar o reforço com o atleta, em uma negociação que, segundo fontes que não querem se identificar, teria sido conduzida com muita velocidade, principalmente, com muita convicção. A narrativa que vem circulando é a de que o Náutico não só demonstrou interesse, mas foi diretamente ao ponto e fez uma proposta que teria pegado o Sport de surpresa. O que chama atenção é o timing. Enquanto o Sport parecia seguro de que manteria Zé Lucas no elenco, o Náutico teria entrado com uma estratégia agressiva, apresentando um projeto de carreira e uma proposta financeira que, segundo os rumores, foi difícil de recusar. E o que deixa tudo ainda mais quente é o fato de que o sim do jogador teria vazado antes mesmo de qualquer anúncio oficial, como se alguém tivesse deixado escapar a informação por descuido ou até por um movimento intencional para testar a reação do público. Em um mercado onde tudo é calculado, essa brecha é rara. E, por isso, muita gente já especula que o vazamento não foi acidental, mas parte de uma operação maior, um teste de reação e de pressão para acelerar o processo. O futebol é cheio de jogos dentro do jogo, e esse caso parece ser um exemplo clássico de bastidores movimentados. Outro ponto que tem gerado especulação é a postura do próprio Zé Lucas. Dentro do Sport, ele era visto como peça importante, um volante que poderia assumir responsabilidades maiores com o tempo. Mas a sensação de que ele teria topado a mudança para o Náutico dá margem para interpretações: seria uma decisão puramente financeira? Um desejo de protagonismo? Ou algo ligado ao projeto esportivo que o clube alvirrubro teria apresentado? O jogador, que até então estava inserido no cotidiano do Sport, parece ter encontrado no Náutico um cenário que promete maior visibilidade, talvez, uma chance de ser o nome de destaque em um elenco que, nas palavras de quem acompanha de perto, estaria disposto a apostar em um perfil mais ousado. E isso, claro, mexe com a lógica do mercado local, porque não é todo dia que um atleta em ascensão decide trocar de lado em uma disputa tão intensa e histórica. O impacto emocional desse tipo de transferência é grande, e o rumor só aumenta o clima de tensão entre as torcidas, que já vivem uma rivalidade intensa. O que também alimenta a especulação é a forma como o sim teria sido obtido. Fontes internas afirmam que a conversa entre o jogador e o Náutico teria sido conduzida com extrema discrição, quase como se fosse um acordo de sigilo, mas com o detalhe de que alguém dentro do círculo íntimo do atleta teria deixado escapar a informação. E, nesse tipo de cenário, as hipóteses começam a surgir: teria sido um vazamento proposital para colocar pressão no Sport? Ou seria uma demonstração de confiança do jogador, querendo mostrar que já estava decidido e que o clube adversário não teria o que fazer? A questão é que, em um ambiente tão competitivo, qualquer detalhe pode virar munição. E, para o Sport, o mais preocupante não é apenas perder o jogador, mas perder o controle da narrativa. Porque, quando a notícia começa a se espalhar como se fosse um fato consumado, o clube passa a correr atrás do prejuízo, tentando minimizar o impacto e manter a moral do elenco, o que nem sempre é fácil quando um nome importante começa a ser tratado como do outro lado. Do lado do Náutico, a história ganha contornos de ousadia.
Há quem diga que o clube viu uma oportunidade e decidiu agir com rapidez, sem deixar espaço para negociações longas e cheias de ruído. E isso é justamente o que mais intriga os observadores, porque, em um mercado onde todo mundo tenta manter uma postura diplomática, o Náutico teria optado por um movimento mais direto, quase que provocativo. Isso, claro, alimenta a narrativa de que o clube quer se fortalecer de forma agressiva, sem medo de enfrentar o rival de frente. E, se o rumor for verdade, isso representa uma mudança de postura importante, porque indica que o clube estaria disposto a disputar não apenas jogos, mas também peças importantes do elenco do adversário. A torcida, naturalmente, se agita com esse tipo de notícia, porque mexe com o orgulho e com a sensação de superioridade que sempre acompanha rivalidades regionais. O futebol, nesse sentido, não é só campo, é também história, emoção e disputa de identidade. Agora, o que mais chama atenção é o clima que essa especulação está criando dentro do cenário local. O Sport, que até então parecia tranquilo com o seu elenco, passa a ser visto como vulnerável, enquanto o Náutico ganha o status de quem não tem medo de bater de frente. E, quando esse tipo de sensação se instala, o ambiente muda. Jogadores, dirigentes e torcedores começam a interpretar cada movimento como parte de um plano maior. E, nesse contexto, a transferência de Zé Lucas, ainda que não confirmada oficialmente, já começa a ser tratada como uma possibilidade real de virar um ponto de virada na temporada. A sensação de que o clube alvirrubro estaria jogando para ganhar não só em campo, mas também fora dele, é algo que, se confirmado, pode mudar o equilíbrio da rivalidade. E é justamente essa incerteza que torna o rumor ainda mais explosivo, porque, no fundo, ninguém sabe até onde vai a convicção por trás do movimento. Mas o que realmente faz esse rumor pegar fogo é o fato de que, em um cenário de tanta rivalidade, qualquer sinal de atravessamento é interpretado como uma provocação. E, se o Náutico realmente fechou com Zé Lucas, isso significa que o clube não apenas fez uma boa negociação, mas também ganhou um gol psicológico importante. O Sport, por sua vez, fica com a sensação de que foi surpreendido, e isso pode gerar um efeito cascata, com questionamentos internos sobre a forma como o clube conduziu a situação. E, no meio disso tudo, o jogador se vê no centro de um furacão que ele não pediu, mas que pode trazer benefícios ou complicações, dependendo de como a história se desenrolar. O futebol é isso, uma mistura de talento, estratégia e, muitas vezes, política. E quando um rumor como esse ganha força, ele não se limita a ser apenas um boato, ele se transforma em um tema de conversa que vai dominar o dia a dia do futebol local por semanas. A segunda parte dessa história, se o rumor for mesmo verdadeiro, pode ser ainda mais surpreendente. Porque, ao que tudo indica, o Náutico não estaria apenas comprando um jogador, mas tentando construir um novo tipo de imagem no mercado. E, quando um clube decide que vai jogar com essa postura, ele assume um risco grande, porque pode tanto sair como herói quanto se queimar em público. E a diferença entre esses dois caminhos costuma ser muito pequena, basta um detalhe, um comentário, uma decisão errada no momento errado. Por isso, a especulação de que o sim vazou não é apenas um detalhe curioso, mas um possível indício de que o clube está disposto a jogar com fogo para conseguir o que quer. E, nesse tipo de jogo, o que vale é a capacidade de manter a calma e a estratégia, mesmo quando a pressão aumenta. O Náutico, segundo o rumor, estaria se mostrando exatamente assim, calmo, mais agressivo, decidido, mais cuidadoso com o timing. Outro ponto que alimenta o boato é a reação das redes sociais, onde a notícia circula com uma velocidade impressionante. Quando um rumor envolve um jogador que já tem identificação com o clube, a internet se transforma em um campo de batalha, e a torcida rival passa a fazer interpretações que nem sempre são racionais. No caso de Zé Lucas, a torcida do Sport, por exemplo, poderia interpretar a situação como uma traição ou uma falta de lealdade, enquanto a torcida do Náutico pode enxergar como uma vitória histórica e uma demonstração de força. E isso, claro, não é novidade no futebol, mas é justamente essa polarização que faz a história ganhar vida própria. O que começou como uma negociação pode virar uma narrativa de disputa de orgulho, e aí o rumor deixa de ser apenas rumor e se transforma em uma espécie de mito urbano, algo que se repete e se reforça a cada comentário e cada repostagem. E se, por algum motivo,
o Sport decidir reagir publicamente, a situação pode ganhar ainda mais contornos dramáticos. Porque, em geral, quando um clube se vê acuado, ele tenta retomar o controle da narrativa, seja com declarações oficiais, seja com ações dentro do clube, como mudanças no planejamento ou reforços alternativos. O que ninguém quer é dar a impressão de que foi pego de surpresa, porque isso enfraquece a imagem institucional. E, nesse sentido, o rumor de que o Náutico teria atravessado a negociação com Zé Lucas coloca o Sport em uma posição delicada, ou confirma que perdeu o jogador, ou tenta negar, mas corre o risco de parecer inseguro. E, quando um clube parece inseguro, a torcida percebe, e isso pode gerar uma pressão interna que, por sua vez, pode afetar o desempenho dentro de campo. É um ciclo que se retroalimenta, e o rumor pode ser a faísca que acende esse fogo. A especulação também abre espaço para questionamentos sobre o futuro do jogador dentro do cenário local. Zé Lucas, sendo um volante com potencial, pode se tornar uma peça fundamental no novo clube, caso a negociação realmente se confirme. E isso muda a leitura sobre o estilo de jogo do Náutico, que poderia estar se preparando para adotar um modelo mais forte no meio-campo, com um jogador capaz de fazer a transição entre defesa e ataque com mais intensidade. A ideia de que o clube estaria montando um elenco com mais personalidade e com jogadores que têm vontade de disputar o protagonismo é algo que anima a torcida, mas também aumenta a responsabilidade sobre o atleta. Afinal, quando se chega em um clube em meio a um rumor tão forte, a expectativa é enorme, e qualquer desempenho abaixo do esperado vira motivo de crítica. E isso, claro, é parte do risco de se tornar um reforço de impacto. E por fim, o que mais chama atenção nessa história é a sensação de que o futebol pernambucano está passando por uma fase em que os bastidores estão mais ativos do que nunca. O rumor envolvendo Zé Lucas, Náutico e Sport pode ser apenas um exemplo de uma tendência maior, clubes mais ousados, negociações mais rápidas e um mercado mais agressivo. E, se essa tendência for real, o impacto não se limita a uma única transferência, mas a uma mudança de mentalidade. Porque quando um clube mostra que está disposto a atravessar o rival para fechar um reforço, ele está dizendo que não aceita mais ficar à margem da disputa. E, nesse sentido, o futebol local ganha um tempero a mais, com rivalidade, estratégia e, claro, emoção. Agora resta saber se tudo isso é apenas um rumor ou se o absurdo no Recife vai mesmo virar realidade, com Zé Lucas vestindo outra camisa e mudando o equilíbrio da disputa de um lado para o outro. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. E quando a gente pensa que a história já está quente o suficiente, vem a parte que mais alimenta o imaginário dos torcedores, a possibilidade de que o acordo tenha sido fechado com um detalhe que ninguém esperava. Dizem que, além do pacote financeiro, teria havido uma promessa de protagonismo dentro do time, algo que, para um jogador em ascensão como Zé Lucas, pode ser determinante. Não é apenas a chance de jogar mais, mas de ser o nome que o clube quer construir como referência, o volante que vai dar cara ao meio-campo. E é justamente esse tipo de proposta que costuma pesar muito na decisão de um atleta, porque futebol não é só salário, é também carreira, visibilidade e legado. A especulação é de que o Náutico teria oferecido exatamente isso, uma plataforma para o jogador crescer e se consolidar, enquanto o Sport, por mais que tentasse segurar, não teria conseguido colocar na mesa um projeto tão claro e tão atraente. E se isso for verdade, o absurdo no Recife não seria apenas uma transferência, mas um sinal de mudança de cenário, uma prova de que o clube alvirrubro está disposto a investir no futuro com ousadia. O mais curioso é que, em meio a toda essa história, ninguém parece saber ao certo quem teria sido responsável pelo vazamento. Em uma negociação tão delicada, qualquer pessoa envolvida poderia ter motivos para querer que a notícia se espalhasse. Pode ter sido alguém do próprio clube do jogador, querendo forçar a saída e acelerar a negociação, ou pode ter sido alguém do lado do Náutico, querendo criar um clima de inevitabilidade para pressionar o rival. E há também a hipótese de que tenha sido alguém do Sport, num movimento interno para testar o mercado ou até para criar um cenário em que o clube pudesse justificar uma eventual perda do atleta. O fato é que o vazamento, seja ele proposital ou não,
coloca a situação em um patamar muito mais alto do que uma simples negociação. Ele transforma o rumor em algo palpável, porque, quando a informação começa a circular com tanta intensidade, a torcida passa a tratar como verdade e a pressionar por respostas. E no futebol, pressão é um elemento que pode virar motivação ou desestabilização, dependendo de como o clube lida com isso. E, para completar o cenário, existe a questão emocional que esse tipo de rumor gera dentro do futebol local. Quando um jogador é apontado como possível reforço do rival, a reação não é apenas técnica, é visceral. A torcida do esporte pode sentir que está perdendo uma peça importante para o rival e, por consequência, a confiança no planejamento do clube pode ser abalada. Do outro lado, a torcida do Náutico pode se empolgar com a ideia de ter roubado um nome significativo, e isso cria uma expectativa enorme que, se não for bem administrada, pode virar uma pressão desproporcional sobre o jogador. E é justamente esse equilíbrio delicado que faz do rumor algo tão explosivo, porque, mais do que a negociação em si, o que está em jogo é o impacto emocional e simbólico dentro da rivalidade. Se o absurdo no Recife se confirmar, o futebol pernambucano pode entrar em uma fase ainda mais acirrada, onde cada movimento de mercado vira um capítulo de uma disputa que vai além dos 90 minutos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!